Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Pessoal, a live de hoje é muito especial porque eu quero explicar para os senhores como será fácil os senhores venderem, comercializarem, negociarem os seus Kotais após o fim do ICO. Exatamente, então preste muita atenção nessa live, compartilhe essa live com algum amigo seu que se interessa sobre esse assunto. Deixa o seu like para fortalecer, seu like é muito importante. Quem deixar o like aqui vai ficar milionário, eu tô falando sério. Minha palavra tem poder. Quem deixar o like vai ficar milionário nos próximos anos. E escreva aqui nos comentários Kotai 2026, beleza? Pessoal, é o seguinte, os senhores sabem, certo, que eu sou o CEO do Kotai Project e do Kotai Ecosystem. Meu nome é Rafael, tá bom? Meus amigos, o Kotai Ecosystem já é uma marca patenteada. Algumas pessoas não sabem disso, mas já é uma marca patenteada internacionalmente. E olha só, a nossa intenção é escalabilidade global, escalabilidade global. Nós não vamos focar apenas no Brasil, mas globalmente. Nossos serviços descentralizados são sem fronteiras. Então, o Kotai Ecosystem é 100% a favor do dólar americano e por isso o Kotai Ecosystem hoje é uma empresa legalmente constituída nos Estados Unidos da América. Exatamente. Nós já somos legalmente constituídos nos Estados Unidos, tá? Porque o nosso foco, meus amigos, é conquistar o público americano, tá bom? Também. Então, hoje, meus amigos, com a capacidade que nós já temos praticamente 5 mil investidores no nosso ICO, certo? Já são 5 mil pessoas que vão utilizar o nosso ecossistema inicialmente. Nós temos um caixa de quase 5 milhões de dólares, já estamos com 4 milhões e 700, né? E nós temos uma equipe própria, ou seja, pessoas que estão engajadas, trabalhando conosco, nossos colaboradores e parceiros, certo? Hoje, o nosso custo operacional, com quase 30 pessoas trabalhando conosco, o nosso custo operacional está entre 35 e 40 mil dólares. Tá dentro do esperado, tá? Então nós temos caixa hoje para bancar o nosso ecossistema pelos próximos 4 ou 5 anos. Entendeu? Então é sucesso, meu amigo. Hoje, nós já fomos avaliados, certo? Em mais de 125 milhões de reais. Por quê? Porque nós temos tecnologia própria, nós temos caixa para trabalhar, nós temos equipe própria, meu amigo. Escalabilidade. Então nós somos já praticamente uma tech unicórnio global, né? Então, meus amigos, hoje, em 2026, né, já estamos em 2026, esse ano de 2026, nós pretendemos abrir um escritório físico em Miami, na Flórida, Estados Unidos da América. Que nosso foco é conquistar principalmente o público americano. Então, nós teremos que contratar também uma equipe americana, certo? Porque a gente precisa mostrar confiança para esse público americano. O público americano é um público muito exigente, talvez até mais exigente que o público brasileiro e o público europeu. Então, o americano, ele gosta de fazer negócio com empresas americanas. E é por isso que nós abrimos uma empresa nos Estados Unidos para conquistar a confiança do público americano, tá bom? E pessoal, olha só, vamos começar aqui o tema do nosso vídeo. Os senhores sabem que nós somos um ecossistema financeiro global descentralizado, certo? A nossa intenção é prestar serviço para a comunidade global de criptomoedas. A nossa intenção aqui não é entrar em conflito ou prejudicar qualquer criptomoeda que seja. Muito pelo contrário, a nossa intenção é abraçar toda a comunidade e trazer essas criptomoedas para que eles possam utilizar essas criptomoedas no dia a dia, dentro da nossa carteira, dentro da nossa corretora, dentro do nosso gateway de pagamento e dentro da nossa casa de aposta. E também dentro de outros produtos que ainda virão esse ano e no ano que vem. Então, meus amigos, o nosso potencial é absurdo, tá bom? E lembrando, o nosso ICO ainda não terminou, tá? O nosso ICO ainda não terminou. O nosso ICO vai se encerrar no dia 7 de março de 2026. Em menos de 2 meses, o nosso ICO vai se encerrar. Então nós temos aqui 2.794.000, certo? Mais o primeiro caixa que nós temos de 2 milhões, então já dá quase 5 milhões de dólares que nós temos arrecadados, né? Graças aos senhores que estão apoiando esse projeto, certo? Então hoje nós já temos um caixa suficiente para bancar todo esse ecossistema pelos próximos 4 ou 5 anos tranquilamente, tá? Então, meus amigos, o que vai acontecer quando o ICO encerrar? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Será que vai ter liquidez? Será que vai ser possível eu vender os meus cotais? Claro, fica tranquilo. Meu amigo, pensa bem. Nós estamos desenvolvendo todo um ecossistema. Nós vamos investir milhões de reais em marketing para atrair novos usuários para o nosso ecossistema. Então o que vai acontecer? Hoje existem 5 mil holders de Kotai praticamente. Então essas 5 mil pessoas poderão inicialmente vender os seus Kotais, fazer ordens de venda sem problema nenhum em nossa corretora, a Kotaico. Tá entendendo? Os senhores poderão fazer pool de liquidez, vender P2P ou fazer ordem de vendas automáticas dentro da nossa corretora. Meu amigo, presta atenção no que eu vou falar para você. Nós prezamos pela liberdade. Liberdade. Eu sei que hoje em dia a palavra liberdade no Brasil é uma coisa rara, né? Infelizmente o Brasil não é um país das liberdades, ok? Mas nós prezamos pela liberdade. Nós queremos dar liberdade geográfica e financeira para todos os senhores que estão apoiando o Kotai. Perdão. Então a nossa intenção é facilitar o máximo possível para que os senhores tenham a confiança, tenham a certeza de que será possível os senhores venderem os seus Kotais ainda no primeiro ano, sem dificuldade. Meus amigos, o sistema que nós estamos criando, com essas ferramentas que nós estamos criando, o Kotai terá autonomia, liquidez e controle de forma orgânica. Não vai ser nenhum tipo de liquidez manipulada. Presta atenção nisso aqui. Como será possível os senhores venderem os seus Kotais? Essa aqui é a primeira opção que os senhores têm, tá? Isso aqui qualquer pessoa que tenha cripto em sua carteira pode fazer, não só quem tem Kotai. Mas essa é a primeira opção, certo? Que muitas pessoas podem optar se assim desejarem, tá? Como os Kotais eles estarão em suas carteiras, certo? Os Kotais estarão em suas carteiras, em seus smartphones, certo? Na Kotai Wallet. Ok? Então essa é a primeira possibilidade de venda que os senhores têm. P2P, Peer-to-Peer.
venda direta entre pessoa, sem intermediários centralizados, permitindo negociações privadas, flexibilidade de preço e trocas seguras diretamente entre as partes. Exatamente. Então você quer vender para o seu cunhado, quer vender para o seu irmão, quer vender para algum amigo seu, a pessoa ela pode vender no dinheiro se você quiser. A pessoa, me dá 100 reais aí de Kotai, o cara te dá 100 reais, em espécie mesmo, ou no Pix, tanto faz, certo? Sei lá. E o cara você troca Kotai com ele. Eu tenho uma moto, eu quero trocar a minha moto nos Kotais. Beleza, vamos transferir a moto pro meu nome aqui, vamos lá no cartório e tal, e você paga ele em Kotai, transfere os Kotais na carteira dele. Você tá entendendo o que eu quero falar pra você? É ilimitado. Vai depender muito da negociação sua da outra pessoa. Então isso aqui é venda P2P, venda peer-to-peer. Você tá entendendo? Essa é a primeira maneira que os senhores podem vender. Agora, eu quero explicar como funciona a segunda maneira. Só que antes de eu explicar como é que funciona a segunda maneira, eu quero mostrar para os senhores que dessa maneira aqui, a P2P, os senhores podem colocar o preço que os senhores quiserem no Kotai. O Kotai é seu. Você pode botar o preço acima do mercado, abaixo do mercado, tanto faz. O Kotai é seu, você vende pelo preço que você quiser. Você tá entendendo? Então, a venda P2P dá muita flexibilidade na mão daquela pessoa que tem Kotai. Entendeu? Porque os Kotais estarão na sua carteira. Então você pode botar o preço que você quiser. Tá? Essa aqui é a segunda maneira. Tá? A segunda maneira é pool de liquidez na Kotaico, exatamente, na nossa corretora, tá? O investidor poderá criar pools de liquidez, ou seja, par de negociação, Kotai / USDT, KTI USDT, tá entendendo? Então o investidor poderá criar pools de liquidez, Kotai USDT, por meio de contratos inteligentes que mantém os ativos bloqueados para viabilizar compras e vendas automáticas, 24 horas por dia, sem a necessidade de um comprador ou vendedor imediato, tá? Então você deixa o negócio ali, faz o seu par de negociação, você bota lá, você pode fazer um pool de liquidez, coloca $100 sem USDT e a quantidade referente de Kotai em USDT, tá entendendo? Então vamos supor, é só um exemplo aqui, vamos supor que o Kotai esteja a 1 centavo, certo? Então se é 1 centavo, você tem que colocar aqui 10 mil Kotais, $100, você tá entendendo? A questão tem que ser o preço tem que ser compatível com a quantidade de USDT que você está colocando ali. A quantidade de Kotai que está ali é referente ao preço do montante que você está fazendo ali. Você está entendendo? Então, dessa maneira, você pode fazer um pool de liquidez e a pessoa compra de você se ela quiser. Então, deixa lá no automático lá. Quando vê, meu amigo, foi vendendo, foi comprando, foi vendendo, foi comprando e assim por diante. Então, só que, dessa maneira, para você fazer um pool de liquidez, é obrigatório que você disponibilize, certo? Que você disponibilize em dólares, em USDT, referente à mesma quantidade de Kotai que você está colocando. É esse exemplo que eu coloquei para você. Se o Kotai está valendo 1 centavo, por exemplo, você tem que colocar lá 10 mil Kotais. $100, 10 mil Kotais. Tem que ser igual. A paridade de quantidade de Kotai e preço tem que ser igual, tá? Beleza, essa é a segunda maneira que os senhores terão essa opção, caso os senhores queiram, ok? Agora vem a terceira opção. Eu acredito que essa seja a opção mais viável inicialmente para a maioria dos senhores, tá? Na verdade, eu acredito que a primeira opção ela é mais viável. O peer-to-peer dá mais liberdade de negociação, porque você pode negociar com outras pessoas da sua família, dos seus amigos, seus parentes, etc. Você pode negociar com quem você quiser, sem precisar passar pela corretora. Que a peer-to-peer, eu acredito que seja a melhor. Mas, se você quer vender mais rápido, a terceira opção é a melhor opção. Se você quer vender mais rápido, essa aqui, ó. Venda automatizada na Kotaico. Essa é a terceira opção. Eu acredito que seja a opção que a maioria dos senhores vão querer fazer. Olha só, a terceira opção é a venda automatizada na Kotaico, a nossa DEX. O holder de Kotai poderá criar ordens de venda automatizadas na Kotaico, a nossa corretora, mantendo sua oferta ativa por até 30 dias, tá? Tem um limite de 30 dias aquela ordem, sem necessidade de acompanhamento constante. Exatamente. Qualquer detentor, isso aqui é qualquer pessoa que tiver Kotai terá acesso a esse recurso na corretora, podendo definir sua própria estratégia de venda de forma simples, transparente e descentralizada, mediante o pagamento de uma taxa operacional por ordem criada, destinada à manutenção e evolução da corretora, né, da Kotaico. Exatamente. Então você vai criar uma ordem, certo? Você quer botar lá X milhões de Kotai para vender, certo? Você vai ter que pagar uma taxa para a corretora. Por quê? Vou explicar por quê. Dessa maneira, a corretora ela vai poder vender o seu Kotai de acordo com a variação do preço. Então você tem duas opções. O contrato inteligente da nossa corretora, ele vai auxiliar a sua venda para que você não perca dinheiro. Tá? Então, você tem duas opções. A primeira opção, você deixa a sua ordem travada. Não, eu quero vender por 0,01 centavo. Vamos supor que o preço daquele dia é 1 centavo, certo? Você pode deixar travado 1 centavo. Só que a ordem vai ficar aberta por 30 dias. Se daqui uma semana o Kotai bateu 3 centavos, você está vendendo muito barato, você está perdendo dinheiro. Você está entendendo? Então, a segunda opção é você deixar a ordem automática de acordo com a flutuação do preço. Você faz uma venda automática de maneira inteligente. O nosso contrato de venda vai auxiliar a sua venda para que você não perca dinheiro. Ou seja, só que tem um detalhe, se o preço cair, você vende mais barato. Se o preço sobe, você vende mais caro. Essa é a maneira melhor para você vender, optando pela venda automatizada do Kotaico. Porque quanto mais pessoas vão entrando dentro do nosso ecossistema, elas vão comprar de vocês. Ninguém mais vai ter Kotai, só vocês. A própria corretora não terá Kotai. A corretora ela vai intermediar a venda dos senhores. Você está entendendo? Então isso é muito interessante.
Tá, aqui eu quero explicar para os senhores como essa estratégia que nós estamos fazendo vai gerar liquidez orgânica e crescimento real exponencial. Entenda só, meu amigo, é tudo estratégia. O nosso Kotai não é uma meme coin. Ela vai se tornar uma altcoin. Assim como a Binance. O BNB da Binance só teve valorização por causa do ecossistema. Então é basicamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Olha só, liquidez orgânica, crescimento real e potencial exponencial. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Meus amigos, olha só. Com a implementação desses 3 métodos iniciais de venda que eu acabei de falar para você, que é a venda peer-to-peer, que é a venda pool de liquidez e a venda pela corretora automatizada, certo? Esses 3 modelos de venda aqui, certo? Com a implementação desses 3 métodos iniciais de venda, P2P, pool de liquidez e venda automatizada na Kotaico, o ecossistema Kotai passa a operar com uma liquidez 100% orgânica, transparente e descentralizada, que ajuda na sustentação do preço. Fazendo dessa maneira, o preço não cai, o preço não desaba. Você tá entendendo, meu amigo? Isso aqui é uma estratégia absurda. Por que a maioria das meme coins que tem por aí, o preço desaba? Porque o preço é descontrolado. Os caras metem um pool de liquidez aleatório lá e só vende quando o preço deságua. E a maioria desses meme coins, o dono da meme coin tem a maior parte das meme coins. Então ele vende tudo no topo e o pessoal se fode. Dessa maneira que a gente está falando para vocês aqui, dessa maneira, deixa o negócio 100% transparente. O negócio, a liquidez, ela é 100% orgânica. Cria um crescimento real. Você tá entendendo? Por quê? Porque não existe a possibilidade de despejo. Olha só. À medida que o número de usuários do ecossistema cresce, uma parcela natural desses novos participantes passa a se interessar pela aquisição do token Kotai, impulsionando a demanda de forma contínua e saudável. Então, conforme o nosso ecossistema for crescendo, porque, pessoal, a nossa meta é ganhar dinheiro na prestação de serviço. O nosso ecossistema vai ganhar dinheiro na prestação de serviço. Então, é fundamental que nós tenhamos mais pessoas entrando. Ok? Então, a nossa meta é alcançar 1 milhão de usuários nos próximos 12, 13 meses. Então, à medida que o número de usuários do ecossistema cresce, uma parcela natural desses novos participantes passa a se interessar pela aquisição do token Kotai, impulsionando a demanda de forma contínua e saudável. Sem hype, sem essa palhaçada, vai subir 1 milhão de %. Não chega disso, isso aí é palhaçada, isso aí é tudo um golpe. Crescimento explosivo é meme coin. Isso aí, não espere crescimento explosivo do Kotai, pelo amor de Deus. Eu não tô te prometendo o céu e a terra, tô te prometendo aquilo que eu posso cumprir. O que nós podemos cumprir é um crescimento saudável ao longo dos próximos anos. Não é uma coisa que vai explodir 1 milhão de % no primeiro ano, não, isso não vai acontecer. Qual é o crescimento esperado no primeiro ano? Eu vou mostrar pra você. É 30 vezes após o ICO. 30 vezes. Olha só isso aqui. É importante destacar... Deixa eu beber um negócio aqui que minha garganta tá ruim. É importante destacar que, após o encerramento do ICO, a única forma de adquirir Kotai será comprando diretamente dos holders, dos senhores. Ok? Seja por meio de negociação P2P ou através da DEX oficial Kotaico. Isso cria um cenário claro de oferta limitada frente a uma demanda crescente, fortalecendo a dinâmica de valorização do ativo. Então, basicamente, a Crypto Kotai, ela se torna, de maneira indireta, uma espécie de ação da empresa. Conforme a empresa vai crescendo, conforme as coisas vão dando certo, o preço do Kotai vai subindo, porque a confiança sobe. Você tá entendendo? Então, a valorização da Crypto Kotai está diretamente atrelada ao sucesso do ecossistema. Do mesmo jeito que aconteceu com a Binance. O BNB da Binance, o valor do BNB da Binance está diretamente atrelada ao sucesso e crescimento da Binance. Ponto. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Ficou claro para você? Então, meu amigo, é valorização na certa, ok? Então, presta atenção nisso aqui. Quanto que é um plano diamante hoje? O plano diamante custa $1.020 hoje no nosso ICO. Depois que o ICO terminar, vai ficar mais caro. Então, hoje, para você adquirir o direito de sacar após o ICO 34 milhões de Kotai, você precisa investir agora $1.020. Ok? E olha só, presta atenção nisso aqui. O preço de listagem inicial do Kotai, da Crypto Kotai, na nossa DEX, na nossa corretora, na Kotaico, será de 0,0006 centavos. Considerando que o ICO deve ser concluído com aproximadamente 5 mil holders e que o marketing do Kotai Ecosystem é totalmente direcionado à aquisição de novos usuários para o ecossistema, a projeção é atingir 1 milhão de usuários até 2027, ou seja, até o início do ano que vem, a nossa intenção é alcançar 1 milhão de usuários. Então, como é que funciona
a questão da liquidez, a questão da oferta, a questão da venda, a questão da valorização. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Quanto mais usuários dentro do nosso ecossistema, mais a cripto se valoriza, mais o Kotai se valorizará. Então, só para você ter uma ideia, quando o valor de listagem do Kotai, ele estará custando 10 vezes mais caro do que está agora. Você entendeu? Você não entendeu errado. Você não entendeu errado. Hoje você adquire 34 milhões de Kotai com 1.020 dólares. Quando o ICO encerrar, você vai precisar desembolsar mais de 10 mil dólares para comprar 34 milhões de Kotai. Tá entendendo? Pessoal, olha só. Isso aqui é matemática, isso aqui são dados que eu estou passando para os senhores. Não tem nada de achismo aqui. Presta atenção. Historicamente, entre 6 a 8% dos usuários de um ecossistema cripto tornam-se holders da moeda nativa, do token nativo daquele ecossistema. Aplicando esta mesma métrica ao Kotai Ecosystem, isso representa entre 60 mil a 80 mil novos holders até o início do ano que vem. Então vamos se basear por março desse ano. Março a março. Vamos se basear em março de 2026 a março de 2027. Um período de 12 meses, ok? Então nesse período de 12 meses, a possibilidade é que nós tenhamos ali entre 60 a 80 mil carteiras. Entre 60 a 80 mil pessoas que terão Kotai. Você tem noção do que é isso? Você tem noção desses números? Ou seja, hoje nós temos 5 mil pessoas. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Certo? Ano que vem, a gente vai estar aqui, ó. A gente pode multiplicar o preço do Kotai em mais de 30 vezes num período de 12 meses. Sabe por quê? Presta atenção, essas 60 a 80 mil carteiras. Imagina só, um terreno que você tenha, sendo vendido e comprado 80 mil vezes. O mesmo terreno. Quando você compra o terreno por 100 mil reais, passou 2 meses, você já está pedindo 120 mil no terreno. Tô falando mentira? Tô falando verdade. Tô falando verdade. O Kotai, ele é deflacionário. Após o fim do ICO, não será mais possível você criar novas unidades de Kotai. Então o Kotai, assim como o Bitcoin, assim como o Ethereum, assim como outros tokens que tem por aí, outras criptomoedas que tem por aí, o Kotai, ele é deflacionário. Ele vai se valorizar com o passar do tempo porque é uma quantidade limitada. Por mais que tenha bastante quantidade, mesmo assim, é uma quantidade limitada, que não existe a possibilidade da criação de novos Kotais. É impossível. Então, o que vai acontecer? Se a mesma cripto está sendo comprada e vendida, a intenção é que a pessoa ela queira vender sempre quando está mais caro. Concorda comigo? Se você compra uma cripto custando 10 centavos, você não quer vender ela por 5 centavos, você quer que ela se valorize. Ok? A maioria pensa dessa maneira. Ok? Até os holders de Bitcoin pensam dessa maneira. Porque os próprios holders de Bitcoin, o que eles pensam? Ah, o Bitcoin bateu 120 mil dólares. Você tá entendendo? As métricas sempre são em dólares. Todo mundo quer valorização. Então, a pessoa que comprar o Kotai, ele sempre vai querer vender mais caro. Então, se houver 80 mil novos holders, quantas negociações de Kotai essas 80 mil pessoas vão fazer por dia? Isso gera valorização. Como o Kotai, a cripto Kotai, ela será uma utilidade real, ela terá utilidade real dentro do nosso ecossistema, a valorização é inevitável. Assim como o BNB da Binance. Pessoal, olha só isso aqui. Ó, essa aqui é uma das estimativas bem conservadoras, tá? Levando em consideração as métricas que eu já te passei. Ó, esse crescimento constante da base de compradores combina com oferta controlada e liquidez estruturada. Cria um cenário em que o token Kotai pode experimentar uma valorização potencial de até 30 vezes. Em um período de 12 meses. Alcançando níveis próximos a 0,018 centavos. Não é 18 centavos, tá, pessoal? Isso aqui é 0,018. Isso é menos de 2 centavos. É 1,8, entendeu? É 1 centavo, ponto 8. Quase 2 centavos. 1 centavo, ponto 8. Não é 18 centavos, é 0,018, tá? Impulsionando exclusivamente por adoção real, demanda orgânica, não por especulação artificial. Então, a nossa valorização, ela será 100% orgânica. Não existirá esse pico do cacete que acontece. Desculpa, né, me perdoe por falar palavrão aqui, mas é verdade. A maioria dessas porcarias de meme coin que surge por aí, aquelas que já deram certo, beleza. Pepcoin, Shiba Inu, tem várias criptomoedas aí que deram certo, que tem valorização até hoje. Mas, tirando essas que deram certo, você pode observar, a maioria dessas criptos que surgem hoje em dia, tem um pico absurdo de valorização e depois o preço desaba. Por quê? Porque não tem um crescimento orgânico, não tem uma busca orgânica e não tem uma utilidade real. O Kotai, ele tem tudo isso. Crescimento consistente na base de compradores, combinando com oferta controlada e liquidez estruturada, criando um cenário próspero de valorização. Meu amigo, ao decorrer dos próximos anos, o Kotai ele pode ultrapassar 10, 15, 20 centavos. Vai depender muito do sucesso do ecossistema. Você está entendendo? Mas a valorização
como a valorização da cripto não interfere no crescimento do ecossistema, e o crescimento do ecossistema está totalmente atrelado à valorização da cripto, mas isso não atrapalha um ao outro. Você entende? A coexistência do ecossistema e da criptomoeda é indiferente, não atrapalha. Isso que é legal. Isso mostra descentralização. Ok? Vamos lá. Ó, essa aqui é a projeção de valorização do Kotai até 2027. Considerando o cenário de adoção real, liquidez orgânica. Escuta o que eu tô falando, orgânico. Para com esse negócio de hype. Para com esse negócio de, vai dar um pico de... Não, esquece isso. Orgânico, tá? Pode ser que tenha uma valorização muito rápida nos primeiros meses, pode acontecer, mas será 100% orgânico, ok? Então, considerando o cenário de adoção real, liquidez orgânica e crescimento contínuo do ecossistema, o token Kotai pode alcançar patamares próximos a 0,018 centavos até 2027. Facilmente. Para falar bem a verdade, até final de 2027, eu considero, isso aqui é um achismo meu, eu acredito que até final de 2027 o Kotai ele possa estar próximo a 4 centavos. Tá? Eu acredito nessa possibilidade. Mas beleza. Esse cenário de 0,018 é no início de 2027, tá? Então, nesse contexto, olha só isso aqui. Um investidor que adquirir 34 milhões de Kotai por $1.020 no nosso ICO estaria posicionado da seguinte forma. Cara, presta atenção. 34 milhões de Kotai vezes 0,018 dá $612 mil. É matemática. Existe a possibilidade do Kotai estar mais valorizado ainda? Existe, mas eu não quero jogar lá em cima. Eu não quero jogar um preço absurdo aqui, porque eu não quero mentir pra ninguém, tô falando a verdade. Nós faremos um esforço muito grande para alcançar 1 milhão de usuários nos próximos 12 a 14 meses. É muito trabalho. Mas graças a Deus, graças aos senhores, nós temos dinheiro para investir em marketing. Nós teremos aí praticamente R$1 milhão por mês. Você tá entendendo? Então, meu amigo, tem uma palavra, tem uma frase de um empresário brasileiro que eu admiro muito, que é do Rufino, um grande empresário brasileiro. O Rufino fala o seguinte, olha, levante as mãos para os céus e dê graças a Deus quando você tiver um problema que possa ser resolvido com dinheiro. É verdade. Então, qual que é a nossa... Eu não falo mais a palavra problema, tá? Eu substituí a palavra problema por desafio. Então, qual será o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é alcançar 1 milhão de usuários. Mas esse desafio pode ser feito, pode ser vencido com dinheiro. E nós temos dinheiro para isso. Então, meu amigo, não tem problema. A gente vai alcançar 1 milhão de usuários, é só questão de tempo. Então, é só questão de tempo pro Kotai bater isso aqui. Pouco tempo. Vai ser menos de 2 anos, tá? Perdão. Então, meu amigo, pensa só. Hoje, quanto que custa 34 milhões de Kotai? Olha, observe isso aí. 34 milhões de Kotai hoje custa $1.020. E se você tivesse a capacidade de viajar no tempo, chegar nesse tempo aqui, ó, daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando o Kotai estiver valendo acima de 0,18 centavos. Se você tivesse essa capacidade de visualizar, nossa, realmente o Kotai bateu 2 centavos daqui 1 ano e meio, ok? Se você tivesse essa capacidade, hoje, nesse momento, você acharia caro pagar $1.020 em 34 milhões de Kotai? Eu acho que não. Você acharia muito barato. Pra falar a verdade, você venderia tudo que você tem. Você ia pedir empréstimo. Eu não tô falando pra você fazer isso, tá? Só estou dando exemplo. Se você tivesse a capacidade de visualizar o que eu tô visualizando, meu amigo, você compraria no mínimo uns 10 planos de diamante, hoje. Porque vai chegar no mínimo a 2 centavos aí até o final do ano que vem. No mínimo, cara. Eu tô jogando muito baixo. O Kotai, ele vai bater no mínimo 2 centavos. No mínimo 2 centavos até o final do ano que vem. 2 centavos dá mais de $600 mil. Você já imaginou você transformar $1.000 em $600 mil? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer também. Quando isso acontecer, eu vou conhecer muita gente lá em Miami, no nosso escritório do Kotai Ecosystem em Miami. A gente vai dar uma voltinha de Lamborghini, de Ferrari, na orla da praia em Miami. Amém. Eu visualizo isso. Agora, aqueles que ridicularizam, criticam o nosso trabalho, têm inveja daquilo que nós estamos fazendo, essas pessoas vão estar chorando no banho, meu amigo. E mais uma vez, eu não vou ter nenhuma dó dessas pessoas, ok? Eu vou apertar sua mão lá em Miami. Você que está me assistindo hoje, eu vou apertar sua mão lá em Miami. A gente vai ter a vida que nós sempre sonhamos. Sabe por quê? Porque a vida, ela favorece os corajosos. E você, é corajoso? Quando você ficar velho, que arrependimento você quer levar pro caixão? Você pode ter certeza. Quando eu ficar velho, esse arrependimento não será um arrependimento que eu vou levar pro caixão. Porque eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance para alcançar o sucesso. E tá dando resultado. Já temos sócios que vai entrar com $milhões esse ano. Meu amigo, é só questão de tempo. E você que não acredita, eu não tô nem aí. Eu não preciso de você, tá bom? Muito obrigado por tudo. Compartilha essa live, se inscreva aqui no KotaiCast. E bom final de semana. Até mais, pessoal.